Vamos ler a Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 14 ao versículo 22. Deixa a sua Bíblia aberta aí para você acompanhar as leituras. Lucas, capítulo 4, de 14 a 22, diz assim a palavra de Deus: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito. Eu quero destacar esta frase: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos povos. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E eu quero enfatizar estes dois versículos 18 e 19. Vou reler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos povos. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Versículo 20. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Uma coisa que essa leitura deixa clara é que Jesus era guiado, era cheio do Espírito de Deus, era cheio do Espírito Santo. Sua vida, sua conduta, suas palavras, seu ensino, seus milagres, todos eles aconteceram sob a direção. O homem Jesus era pleno do Espírito de Deus. E uma coisa que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, eu quero que você volte para casa pensando nisso. Se isso já é uma realidade na sua vida, amém. Se não é uma realidade na sua vida, que se torne uma realidade na sua vida. Preste atenção nisso que eu vou lhe dizer agora. Todo discípulo de Cristo também tem sua vida conduzida pelo Espírito de Cristo. É marca do discípulo de Cristo ser guiado pelo Espírito de Deus. Não temos como seguir os passos de Cristo, que eram guiados pelo Espírito Santo, se a nossa vida não é guiada pelo Espírito Santo. Essa é a mensagem que eu trago para a sua reflexão, para a nossa reflexão nesta noite. Comece fazendo algumas perguntas para você responder para si mesmo. Sua vida tem sido guiada pelo Espírito Santo? Ou você tem sido guiado pelos seus impulsos, pelas suas vontades, pelos seus hormônios, pelo seu humor? Ou você tem sido guiado pelas circunstâncias? Ou você tem vivido como a maioria vive, sendo levado aí pela onda? Será que você mesmo como cristão adotou a musiquinha do cantor lá? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Tem muita gente que adotou, mesmo cristão, essa filosofia de vida, vou levando. Não é assim que Deus quer para você. Não é assim que você e eu podemos viver a vida plena que Deus quer para nós. Se você e eu queremos experimentar a vida abundante que Cristo prometeu, se nós queremos experimentar
Espírito Santo, a paz do Espírito Santo em nossas vidas, a palavra é: precisamos deixar o Espírito de Deus guiar as nossas vidas, porque era assim que o nosso mestre vivia. Jesus é o nosso exemplo por excelência, Ele é o nosso modelo, é nele que nos espelhamos. Se você se espelha em Cristo, está aqui uma característica de Cristo que precisa existir na minha e na sua vida: deixar que o Espírito Santo guie você, não seus gostos pessoais, não suas vontades, não seus impulsos, não as sugestões do sistema social em que vivemos, não. O Espírito de Deus guiando as nossas vidas. Observe, nós estamos, para quem está nos visitando aqui, nós estamos lendo aos domingos à noite aqui o Evangelho de Lucas. Começamos no capítulo 1 e viemos lendo e chegamos agora ao capítulo 4, versículos 14 a 22. E vamos examinando texto após texto. Eu já sei que esse capítulo 4, versículos 14 a 22, talvez eu volte a esse mesmo texto num outro domingo, quem sabe passando domingo que vem, passando a festa de aniversário da igreja no outro domingo. E aqui para trás uma coisa que eu não disse, mas que agora eu quero chamar a sua atenção. Olha o capítulo 4, versículo 1. Eu não dei ênfase a esse versículo no dia que eu abordei aqui, mas olha o que diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado por quem? Pelo Espírito Santo. Para onde? Para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo, para jejuar e orar, e para ser tentado pelo diabo. Jesus era guiado pelo Espírito Santo em todas as áreas da sua vida. Nós lemos isso aqui, aconteceu aqui o que lemos no capítulo 4, verso 1, após o batismo de Jesus. E lá do batismo de Jesus, uma das manifestações que ocorreu foi o Espírito de Deus descer em forma corpórea de uma pomba e pousar sobre Jesus. E a palavra diz anteriormente, quando o anjo anuncia o nascimento de Cristo para Maria, ela diz: como é que vai acontecer isso? Eu sou virgem. E o que o anjo responde? O Espírito do Altíssimo virá sobre ti. O próprio Espírito de Deus gerou Jesus no ventre de Maria miraculosamente. O próprio Espírito de Deus guiou Jesus até os seus 30 anos, apesar da Bíblia não dizer exatamente isso, mas deduz-se isso. Com 12 anos, Jesus aparece no templo em Jerusalém, debatendo com os rabinos judaicos. Claro que isso era movido pelo Espírito de Deus. No seu batismo, o Espírito se manifesta de uma forma sobrenatural. E agora, após o batismo, o próprio Espírito, do qual Jesus está cheio, o conduz para um outro momento. Ele vai dar início ao seu ministério terreno, e ele gasta um tempo de intimidade com o Pai, 40 dias em jejum e oração no deserto, e ele passa por provas difíceis, terríveis, onde o próprio diabo se apresenta com tentações. Mas tudo isso, uma nota se repete: guiado pelo Espírito. Era o Espírito Santo quem estava guiando nisso. E agora nós chegamos no versículo 14 do capítulo 4. Jesus voltou para a Galiléia. Ele estava na Judéia, apontar para baixo, lá no sul. E agora ele volta para a Galiléia, lá no norte da Palestina. E Jesus volta para a Galiléia no poder do Espírito. Era o Espírito quem o impulsionava. E esse Espírito aqui, pode olhar na sua Bíblia, provavelmente está com E maiúsculo, porque é o Espírito de Deus. Era o Espírito de Deus que guiava Jesus em cada passo, em cada pensamento, em cada palavra, em cada decisão. Era o Espírito de Deus quem guiava Jesus. E agora ele chega lá na Galiléia, e o versículo diz que ele foi a Nazaré, versículo 16, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume. Sinagoga era um salão
que os judeus preparavam para se reunir semanalmente. Durante a semana ele servia como escola para a educação das crianças, educação secular das crianças. Mas especialmente no sábado era lido os livros da lei de Moisés e explicado para as pessoas que iam ali. E aqui o Lucas está dizendo que era hábito de Jesus frequentar as sinagogas aos sábados. Versículo 16: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Naquela época, alguém que era reconhecido como rabino, como mestre, chegando a uma sinagoga, era-lhe concedido a honra de ler um dos livros da lei de Moisés ou dos profetas. Naquela época a Bíblia não tinha o formato como a temos agora. Os livros eram grandes rolos feitos de pele de animal ou de casca de uma certa árvore. Eram pesados, eram manuscritos, não havia imprensa para produzir em grande quantidade. Qualquer pessoa que quisesse um livro tinha que encomendar a um escriba para fazer uma cópia do livro à mão, escrito letra por letra. Então as sinagogas tinham esses livros lá na sua biblioteca, livros separados, às vezes um livro maior, como o livro do profeta Isaías, era dividido em 2 rolos, porque um só ficaria grande demais. Então Jesus chegou lá e passaram o livro para Jesus ler, e Lucas diz que foi como, vamos dizer assim, uma coincidência, mas nós sabemos que não foi coincidência. Foi Deus que conduziu a que o livro fosse aberto naquele lugar. No verso 17: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, entregue para Jesus. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Ele abriu lá em Isaías 61, nós vamos ler daqui a pouco nessa outra Bíblia aqui. E aí o versículo 18, e Jesus leu o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha a presença do Espírito de novo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. A unção no Velho Testamento era símbolo da presença do Espírito Santo na vida do ungido. Ungia-se o sacerdote, ungia-se profetas, como foi o caso de Eliseu, ungido para ser sucessor de Elias. Ungia-se reis. Era símbolo da presença do Espírito na vida daquela pessoa que recebia a unção. E agora Jesus está lendo e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus leu esse texto. Olha o que aconteceu na sequência, versículo 20. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Jesus leu o livro, fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se. Ainda no versículo 20, a segunda parte: na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Não era normal ler, fechar o livro e guardar. Esperava-se que quem lê o livro desse uma explicação do conteúdo lido. Então todo mundo agora ficou olhando para Jesus. E as palavras de Jesus foram muito simples. Versículo 21: e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Vocês estão diante do cumprimento dessa profecia que foi feita há 700 anos atrás. É isso que Jesus está dizendo. Ela está se cumprindo agora aqui, perante os olhos de vocês. É isso que Jesus está dizendo. Isso que vocês acabaram de ler, isso que vocês estão acostumados a ler, acabou de acontecer. Está aqui o Messias, o ungido. Messias ou Cristo significa ungido de Deus. Estou aqui, perante os olhos de vocês, se cumpriu. A plenitude do Espírito de Deus está sobre mim. Olha que coisa. Jesus era 100%, o homem Jesus era 100% guiado pelo Espírito de Deus. Era 100% cheio do Espírito de Deus.
Eu volto a enfatizar suas palavras, seus ensinos, seus milagres, suas decisões, tudo que Jesus fez e disse foi guiado pelo Espírito de Deus. Isso há uma discussão que eu não vou entrar nesse mérito, nem se faz necessário nesse momento, entre os teólogos, a questão da divindade de Cristo. Mas aqui, para a nossa reflexão, basta dizer que o homem Jesus, que era 100% humano, era 100% cheio, governado, dirigido pelo Espírito de Deus. Essa é a nossa base. E o que eu estou dizendo para os meus irmãos o ensino bíblico é: se nós somos discípulos desse homem, se nós somos seguidores deste homem, nós também devemos deixar a nossa vida ser guiada pelo Espírito de Deus. E infelizmente a maioria das pessoas, mesmo as que se dizem discípulos de Cristo, tem sido guiadas suas vidas pelos seus impulsos, pelos seus desejos, até pelos seus hormônios, como eu disse agora há pouco, pela sua cobiça, pela sua ganância, pelos seus relacionamentos, pelas circunstâncias de uma sociedade corrompida que impõe um sistema e que muitas vezes nos submetemos a isso. A palavra é: eu sou um discípulo de Cristo, então eu preciso deixar a minha vida ser guiada pelo Espírito de Deus. Você é um discípulo de Cristo, você é um seguidor de Cristo, então você precisa deixar, como Cristo, que a sua vida seja guiada pelo Espírito de Deus. Jesus é o nosso, como eu disse, Jesus é o nosso modelo por excelência, é nele que nós temos que nos espelhar, é para ele que nós temos que olhar. E eu selecionei aqui alguns versículos bíblicos da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Abra aí, por favor, Colossenses capítulo 1. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Entre os tratados teológicos nas cartas paulinas, Colossenses é que tem uma das cristologias mais elevadas. Cristologia é o que? O ensino, o estudo, a doutrina de Cristo. E olha o que o apóstolo Paulo diz da pessoa de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 15, para começar. Olha que Paulo declara a respeito de Cristo. Ele, Cristo, é o quê? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Uma coisa que desde a minha infância me incomodou bastante era uma coisa que é muito dita no meio evangélico: o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E de vez em quando eu ouço pessoas dizendo: cadê a imagem e semelhança de Deus no homem ou no ser humano? Se há tanta maldade, se há tanta violência, se há tanta perversidade, cadê a imagem de Deus em nós? E o apóstolo Paulo, eu não vou entrar nesse assunto agora, porque também ele é bem amplo e não vem a esse momento em ocasião oportuna. Mas o apóstolo Paulo ensina que nós somos criados à imagem de Deus a partir de Cristo, não antes de Cristo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 que quando nós nascemos da nossa mãe, nós trouxemos a imagem de Adão, caído no pecado, não a imagem de Deus. Quem trouxe a imagem de Deus foi Cristo, e a partir de Cristo, cada pessoa que se rende a Cristo, então ele é transformado à imagem de Deus. E quando a Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, ele é o homem que Deus projetou, ele é o modelo por excelência, ele é o nosso espelho, é para ele que nós precisamos olhar, é seus passos que nós devemos seguir, é sua vida que deve nos inspirar. A maneira como Jesus tratava as pessoas é a maneira como nós devemos tratar as pessoas. A maneira como Jesus se relacionava com o Pai é a maneira como um discípulo de Jesus deve se relacionar com o Pai. A maneira como Jesus era humilde, paciente, cheio de domínio próprio, o seu discípulo também precisa ser assim. Quem está seguindo os seus passos deve ser assim.
E para ser assim como Jesus, é preciso deixar guiar a nossa vida pelo Espírito de Deus, porque ele era assim, porque o Espírito de Deus governava toda a sua vida. Olha o versículo 19, do mesmo capítulo, Colossenses 1,19: pois foi do agrado de Deus, Deus se agradou, Deus quis, Deus planejou o quê? Que nele habitasse o quê? Toda a plenitude. A minha Bíblia aqui nesse versículo diz só a plenitude. Deus resolveu habitar a plenitude naquele homem nazareno, dos pés empoeirados, das mãos calejadas do machado, do serrote, como carpinteiro que era. Deus decidiu, aí a minha Bíblia diz, foi do agrado de Deus. Deus gostou, Deus quis, Deus planejou algo bom. O que? Habitar nele a plenitude. Aí você pergunta assim, plenitude de quê? Que plenitude? Plenitude é algo que está cheio completamente. Essa jarra não está quase na plenitude de água, mas ainda falta mais ou menos um dedo para ela ficar na plenitude. Plenitude é algo completamente cheio. Paulo está dizendo que foi do agrado de Deus que nele, em Cristo Jesus, habitasse a plenitude. Mas há uma explicação para isso. Olha o capítulo 2, passa aí. Colossenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Aqui Paulo destrincha isto e deixa mais claro do que o Sal do meio-dia. O que ele diz? Pois em Cristo habita corporalmente no seu corpo toda a plenitude. E aqui ele explica qual é a plenitude. A plenitude de quê? Da divindade. A plenitude de Deus estava naquele homem. A plenitude ele estava completamente cheio. Não faltava nem um dedo para ele encher do Espírito Santo. Ele estava completamente cheio, completamente dominado pelo Espírito Santo. É por isso que eu estou dizendo que ele é o nosso modelo por excelência. É a ele que nós devemos imitar, é nele que devemos, seus passos que nós devemos seguir. Ele é o nosso exemplo. A plenitude da divindade habitava nele. Vamos ler todo o texto que eu citei, versículos 9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e é por estarem nele, olha, ele está colocando você e eu nessa história. E é por estarem nele que é o cabeça. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Que é o cabeça de todo poder e autoridades. Vocês também recebem a plenitude. Eu não estou dizendo isso. Quando nós tomamos a decisão de seguir a Cristo, de sermos discípulos de Cristo, consequência natural, também recebemos da plenitude que ele tinha. Deus em nossas vidas, Deus em nossos corpos. Não é à toa que no versículo 9 diz que nele habita corporalmente, no seu corpo. E o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 6, 19, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Em quem? Nos discípulos de Cristo, nos que se renderam a Cristo e reconheceram quem era o Senhor Jesus Cristo. O Espírito enche a nossa vida, governa a nossa vida. Tem uma música, lembra? Se prepara para tocar essa música para nós. Ela tem, eu acho que tem nesses arquivos aí do computador. Espírito, enche a minha vida. Esse texto está dizendo que nos nossos corpos, se nós somos seguidores de Cristo, assim como a plenitude de Deus estava em Cristo, a plenitude de Deus precisa estar na minha e na sua vida, governando a minha e a sua vida, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas palavras, as minhas decisões, a minha maneira de agir, os meus relacionamentos, os meus valores, tudo tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. O fato é que muitas pessoas têm vivido, e muitos obreiros têm vivido em função de dinheiro, e muitas pessoas têm vivido em função de dinheiro. É claro, a Bíblia diz que é digno, o obreiro é digno do seu salário, mas essa não deve ser a razão das nossas decisões. Não devemos ser movidos por isso. E as pessoas estão, infelizmente, pessoas que não estão integradas à vida de uma igreja cristã verdadeira. Essa é a imagem que tem.
pessoas que estejam atrás, obreiros que estejam atrás de recursos financeiros. Eu sei que isso tem o seu lugar e o seu valor, mas isso, a ênfase que eu estou dando é: isso não deve governar a vida de um pastor, e isso não deve governar, ser decisivo na vida de um discípulo de Jesus, seja ele quem for. Se uma pessoa faz qualquer coisa no reino de Deus, simplesmente pelo o dinheiro que ganha, pela recompensa material que recebe, não está procedendo pelo Espírito de Deus, está contra os princípios da palavra de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui em Colossenses 1, 9 e 10, que da mesma forma como Deus decidiu colocar a plenitude do seu Santo Espírito na vida de Cristo, Ele faz a mesma coisa com todos aqueles que realmente rendem suas vidas a Cristo. E a palavra que eu estou trazendo nessa noite para você é: quem governa a sua vida? Quem influencia na sua tomada de decisões? Quem governa os seus relacionamentos? Quem dirige os seus sonhos? Quem dirige a sua vida? Pense nisso. E eu estou dizendo, tem que ser o Espírito de Deus. Se você é um discípulo de Jesus, tem que ser o Espírito de Deus. E se não está sendo o Espírito de Deus, lamento, você não pode experimentar a plenitude da vida de Cristo enquanto o Espírito de Deus não governa a sua vida. Vamos caminhar para o final desta reflexão. Abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 14. Olha o que Paulo declara categoricamente neste versículo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Ele diz: porque todos os que são guiados por quem? Pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Em outras palavras, quem é guiado pelos seus impulsos carnais, quem é guiado pela sua ambição egoísta, quem é guiado pelos os valores deste mundo corrompido pelo pecado, não é um filho espiritual de Deus. Pode até ser um membro da igreja, pode até ter um título de pastor, mas não é um filho espiritual de Deus, porque Paulo está dizendo que os filhos espirituais de Deus têm suas vidas guiadas pelo Espírito de Deus. E para finalizar, para ser guiado pelo Espírito de Deus, e aqui eu tenho uma aplicação para fazer na sua vida, para nós aqui, uma aplicação prática. Você pode estar se perguntando: pastor, aí, como é que é isso? Como é que isso funciona na prática? É isso que eu vou dizer agora para fechar este assunto. Primeira coisa que você precisa para ter sua vida guiada pelo Espírito de Deus é ouvir essa palavra e crer nela, mas crer mesmo. Não é brincar de crer, não é brincar de ser crente, não, é crer de verdade. Primeira coisa, olha aí, abra sua Bíblia, Efésios 1, 13. Se você não ama essa palavra, se essa palavra não enche o seu coração, você não tem como ter a direção, essa plenitude, essa direção do Espírito de Deus na sua vida. É preciso encher a sua vida com esta palavra. Efésios capítulo 1, versículo 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. É preciso ouvir e crer no evangelho para ter a sua vida guiada pelo Espírito. Ele diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram o quê? Selados selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Quando é que uma pessoa é selada com o Espírito Santo de Deus na sua vida? Quando ele ouve e crê no evangelho. Quando o evangelho entra na sua cabeça, mas também penetra no seu coração. Quando o evangelho se torna a razão da sua vida, bombeia o seu sangue. Quando o evangelho arde no seu peito. Jeremias, eu gosto muito de Jeremias, ele diz assim: Senhor, eu estou cansado de ser perseguido, de pregar e ninguém me ouvir, eu dou vontade de me calar. Ele diz: mas quando eu penso em me calar, a tua palavra arde no meu coração e eu não consigo me controlar. Para que o Espírito de Deus governe a sua vida, é preciso que essa palavra arda no seu coração dele. Que você
goste disso, que ela envolva a sua vida. Para ser cheio do Espírito Santo é preciso você tomar a decisão de permanecer cheio do Espírito. Olha aí, Efésios capítulo 5, versículo 18 a 20, que eu tenho compartilhado com os irmãos detalhadamente aqui nas manhãs da comunhão, e vou continuar falando desse assunto. Efésios capítulo 5, 18 a 20: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Do jeito que uma pessoa decide comprar uma garrafa de bebida, ou então ir para um bar tomar bebidas, ela também pode decidir encher-se do Espírito Santo. Você precisa tomar uma decisão: eu quero andar cheio do Espírito Santo. E depois fazer o que? Versículo 19: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Escolha o que você fala. Você não vai ficar cheio do Espírito Santo falando de político o tempo todo. Você não vai ficar cheio do Espírito Santo falando de futebol o tempo todo. Você não vai ficar cheio do Espírito Santo falando da vida alheia o tempo todo, contando piada e moral o tempo todo. Você não vai ficar cheio do Espírito Santo falando dos assuntos que as pessoas falam em geral, das notícias dos jornais. Paulo está dizendo aqui que se você quiser se manter cheio do Espírito Santo, você tem que escolher o que fala. E ele diz que você tem que falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, falar as coisas de Deus. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6,45: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira coisas boas. O homem mau, do mau tesouro do seu coração tira coisas más, porque a boca fala do que o coração está cheio. Quer ser cheio do Espírito Santo? Encha-se com a palavra de Deus. Fale da palavra de Deus, converse sobre a palavra de Deus. E ele continua dizendo, versículo 20, aliás, ainda no versículo 19: cantando e louvando de coração ao Senhor. E aí eu ministrei na manhã da comunhão: escolha as músicas que você canta e as músicas que você ouve, porque se você liga seu rádio no automático e lhe ouve toda a baboseira que esse mundo transmite nessas músicas profanas, você não vai ficar cheio do Espírito Santo. Tem que encher a sua mente, e música é um instrumento fantástico para isso. Esses dias eu estava recordando uma musiquinha que eu aprendi quando eu era criança. Eu estava com meu filho no carro, e eu disse, eu lembrei de uma música, veio do nada aqui, e eu comecei a cantar a música para ele. Eu não estou lembrando agora qual era a música. Aí fui com ele, e quando ele foi descendo, ele disse, o senhor cantou aquela música, agora eu fico, ela não sai mais da minha cabeça, eu fico repetindo ela toda hora, repetindo um refrãozinho dela toda hora. Música tem esse poder de fazer a gente agir no automático. Por isso ele diz, se você quer ser cheio do Espírito Santo, escolha as músicas que ouve e as músicas que cantam. Não é cantando a música profana desse mundo corrompido pelo pecado que você vai ser cheio do Espírito Santo, não. Finalmente, versículo 20: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeça. Pare de reclamar e agradeça. Você não vai ficar cheio do Espírito Santo reclamando da sua esposa ou do seu marido. Você não vai ficar cheio do Espírito Santo reclamando porque as madrugadas estão muito frias. Você não vai ficar cheio do Espírito Santo reclamando porque o seu emprego você não está satisfeito com ele. Você não vai ficar cheio do Espírito Santo reclamando. Reclamação é um veneno mortal. Está lá em 1 Coríntios 10:10. Milhares de pessoas morreram entre o Egito e a terra prometida pelo pecado da murmuração, da reclamação. Ele está dizendo, se você quiser ficar cheio do Espírito Santo, pare de reclamar e agradeça. Celebre a vida, louve a Deus. Escolha, é uma decisão que você toma. Discípulos de Cristo vivem assim. Já contei para os irmãos, eu tenho um HD externo que eu tenho, não sei lá, uns 2.000 arquivos de música, a maioria delas músicas evangélicas. E um dia eu resolvi repassar todas essas músicas e selecionar algumas que eu percebesse que são as melhores, que mais me edificam e me fazem bem, para colocar na memória do meu celular, para ouvir no meu dia a dia. De aproximadamente 2.000 músicas, eu consegui achar menos de 200 que realmente trazem uma mensagem cristã bíblica, que edificam a fé e que fazem bem. Eu estou falando de música evangélica.
Porque tem muita coisa feita em nome do Evangelho que não faz bem, não edifica. São espíritos contrários ao Espírito de Deus, e não é à toa que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que para ser cheio do Espírito Santo tem que escolher o que canta e tem que escolher ser grato. É uma decisão. Discípulos de Cristo, como Cristo, são guiados pelo Espírito de Cristo, e ser guiado pelo Espírito de Cristo é uma decisão que você toma, de fazer uma escolha consciente. E para finalizar, volta a sua Bíblia aí lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 em diante. No último dia, olha na sua Bíblia aí, João 7,37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, faça o quê? Venha a mim e beba. Você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que beber de Jesus. Não é bebendo das fontes poluídas desse mundo que você vai ficar cheio do Espírito Santo. Não é bebendo do noticiário da televisão ou da internet que você vai ficar cheio do Espírito Santo. Não é bebendo do que jorra da boca dos seus amigos que não conhecem e não estão comprometidos com Cristo que você vai ficar cheio do Espírito Santo. Você tem que beber de Cristo. Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim, Cristo Jesus, e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, o que vai acontecer? Do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. E ele estava falando de quê? Olha o verso 39. Ele estava se referindo a quem? Ao Espírito Santo. Quer ficar cheio do Espírito Santo? Beba de Cristo. Pense em Cristo. Estude a vida de Cristo. Conheça o Evangelho de Cristo. Memorize as palavras de Cristo. Faça dessas palavras de Cristo a sua vida. Eu estou assombrado com tanta facilidade que hoje se tem para ter Bíblia. Eu tenho um único aplicativo de Bíblia nesse celular, e nesse aplicativo tem centenas de versões bíblicas em várias línguas, 11 gratuitas em português. Você não paga nada para ir lá no aplicativo e baixar esse aplicativo de Bíblia. É Bíblia demais, mas conhecimento de menos, compromisso com Bíblia de menos. Às vezes pessoas se referem a mim: ô pastor, o senhor conhece muito a Bíblia, que coisa, hein? Isso não era para ser motivo de admiração. A admiração é um pastor que se diz pastor e que nunca leu sua Bíblia toda. Isso é uma vergonha. Isso deveria ser motivo de escândalo. E tem muito. E pior, cristãos que têm anos e anos que leem muitas coisas, mas que não leem a palavra. Como é que vai ficar cheio do Espírito? Tem que encher sua vida da palavra. Temos que gastar tempo com a palavra. Isso é uma coisa que a gente aprende, que a gente desenvolve. Para ser cheio do Espírito Santo é preciso beber de Cristo, é preciso tomar uma decisão. Meus amados irmãos, está aqui o nosso exemplo, o nosso modelo é Cristo. Foi o Espírito de Deus que o levou à sua morte naquela cruz, no meu e no seu lugar. Foi o Espírito de Deus quem o ressuscitou, que o levou à glória eterna, e que promete que todo aquele que tem o Espírito de Deus também vai ressuscitar e vai à glória eterna. Eu trouxe essa Bíblia para ler para você e quero ler agora. O capítulo 61, que foi o texto que Jesus leu lá naquela sinagoga, diz assim, nessa versão da Bíblia aqui, o texto é lindo: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me escolheu para levar boas notícias de salvação aos pobres. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Ele me enviou para anunciar a chegada do dia em que o Senhor vai mostrar a todos a sua graça, e também o dia da vingança do nosso Deus. Ele me enviou para consolar os que choram e dar a todos os que estão de luto em Sião uma bela coroa em vez de cinzas sobre a cabeça, óleo de alegria em vez de lágrimas, um manto de louvor em vez de um espírito triste e abatido. Eles serão chamados carvalhos da justiça, árvores que o Senhor plantou para a manifestação da sua glória. Quando um discípulo de Cristo é cheio do Espírito de Cristo, é isso que vai acontecer na vida dele. Por onde ele passa, ele tem uma palavra de fé. Por onde ele passa, ele tem uma palavra de luz, ele tem uma palavra de esperança.
Era assim que Jesus vivia, era assim que Jesus abençoava as pessoas. Aquele que é guiado pelo Espírito de Cristo, segundo esse texto aqui, ele é objeto de libertação, ele é objeto de esperança, ele é objeto de liberdade. É isso que ele está dizendo aqui. Ele traz luz. Olha que coisa maravilhosa. Pense com toda sinceridade, o que você tem espalhado por onde você tem passado? É luz, é esperança, é alegria, é uma palavra de fé, é uma palavra de conforto. Então a palavra dessa noite é: tome como propósito na sua vida: Deus, eu quero andar como Cristo, cheio do Espírito de Cristo. Eu vou escolher, eu vou encher minha vida com o Espírito de Cristo, eu vou beber de Cristo, eu vou escolher aqueles louvores que realmente edificam a minha vida e que me fazem bem, que alimentam a minha fé. E eu quero, Senhor, demonstrar um coração grato, viver agradecendo. Eu não quero murmurar, eu quero conversar e compartilhar coisas boas que edificam. Diga isso para Deus.